Oi, gente, começando mais um vídeo no canal. E eu tô bem cansada hoje. Outro dia aqui, pós-festa da Clarissa, chá de fralda. E eu vou soltar pra vocês o vídeo da festinha depois. Mas eu vou colocar primeiro eu preparando o bolo que eu filmei pra vocês, porque eu fiz o bolo, né, dela. Fiz os docinhos e tudo mais, não filmei o que deu, tá? Porque é muito aperreado, gente, é muito cansativo, né? A gente fazer essas coisas. Então, embora eu tive muita ajuda, né, do meu primo, dos meus primos, enfim, de toda a família da minha mãe, muita ajuda mesmo. Mas a gente se cansa, né? Porque a gente é muita coisa. Então eu vou colocar primeiro, esqueci de iniciar no começo, quando eu fui fazer o bolo, né? Esqueci de iniciar o vídeo, tô iniciando agora. Então vou colocar para vocês primeiro o vídeo do bolo, confeitando o bolo, fazendo passo a passo, né, de todo o bolo. E aí, posteriormente, eu coloco o vídeo da festinha dela. Foi maravilhoso, gente. Estou muito feliz, muito grata pelo carinho de todo mundo. E é isso. Então vou colocar aí para vocês o passo a passo desse bolo lindo que ficou da minha princesinha, tá bom, gente? Então espero que vocês gostem do vídeo. Ó, gente, então, vou começar a fazer o bolinho da Clarissa. Hoje é quinta-feira e eu vou fazer a montagem, colocar os recheios e vou deixar na geladeira. Quando for num sábado, aí eu decoro, porque o bolo na geladeira fica de 6 a 7 dias, né, gente? É o bolo recheado. Se não for um recheio de frutas, né, claro. Se for de frutas, aí 2 dias, né, é a validade máxima. Gente, essas massas ficaram lindas, ó. Eu não costumo fazer as massas muito altas, tá? Porque para eu não ter que cortar. Então eu já faço numa altura, ó, ideal para que eu não precise cortar o bolo, certo? E só montando. Então eu vou fazer um naked cake pra festinha, né, pro chá da Clarissa. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Pra gente começar a montar, a gente precisa deixar o bolo esfriar completamente, tá? Então essas massas aqui já estão bem frias, todas completamente frias. Vou colocar aqui. Essa daqui eu coloquei aqui na bailarina, porque não tinha onde colocar. E aí, gente, ó, vou colocar nessa cake borne de MDF, tá? Que a gente compra, né, baratinho aí nessas lojas de confeitaria, enfim, tem de todos os tamanhos. Vou colocar nessa daqui porque o bolo é um tamanho, né, grande, então vou fazer nessa. Então, gente, ó, já tá aqui os recheios também. Eu já coloquei aqui, eu vou utilizar de brigadeiro e doce de leite, certo? E aí eu vou colocar o bolo aqui pra gente começar. Eu vou colocar um pouquinho no fundo pra o bolo grudar, não ter risco, né, no transporte do bolo cair, né? Então, ó, fica grudadinho aqui. Lavei aqui minha bailarina, tá, gente? Tinha botado o bolo aqui, né? E aí, ó, vou colocar aqui pra gente poder começar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer, como eu falei, o naked cake, né? Então, eu vou pegar o acetato e já vou envolver aqui, né, do tamanho do meu bolo, certo? E depois disso, deixa eu pegar aqui a tesoura e a fita. E depois disso, eu vou colocando os bolos, né, aí em cima um do outro. Essa massa, gente, ela é bem fofinha, tá? É uma massa amanteigada bem fofinha. Então, eu não molho, tá certo? Mas, quem quiser molhar, né, não tem problema, pode molhar, tá certo? Então, vou começar aqui colocando o acetato
pouquinho ruim, né, gente, de colocar você sozinha, mas dá certo. Eu vou medir aqui primeiro e vai sobrar só um pedacinho, ó, porque eu só tinha esse pedaço. E aí o ideal é a gente colocar, ó, ao contrário, tá? No sentido contrário, que ele tá enrolado. Então, ó, eu vou cortar bem aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui. E já vou deixar as fitas também cortadas, né? Pra poder facilitar aqui, tá certo? Então, ó, vou envolver aqui o bolo. E aí tem que ter bastante cuidado, né, gente? Só na hora mesmo de cortar, pra você cortar o tamanho certinho, né? E a gente pode dar, certo? Uma pressionadazinha, tá bom? Pra ele ficar, né, bem firme, tá bom? Então você aperta um pouquinho, não aperta muito, né, claro, mas você pode dar uma apertadinha. Então, ó, já eu coloquei as duas fitas e aí fica mais fácil, né? E ó, eu vou colocar mais 2 pedacinhos de fita pra ficar bem coladinho, tá? Aqui. Vou colocar aqui um por dentro também, ó, porque fica essa parte, né, pra ficar bem firme. E aí você vai vendo e vai colocando, né, quanto você achar necessário, tá bom? Não precisa de muito também, né? Mas uma quantidade que fique bem fechadinha. Então, gente, aqui eu vou começar a rechear, certo? E como eu falei, eu vou utilizar os recheios de brigadeiro e doce de leite. Então, eu vou começar aqui pelo de brigadeiro. E aí a gente coloca bem na bordinha, sabe? Pra poder, quando a gente colocar o segundo bolo em cima, ficar bem bonito aqui na parte de fora, né? Ó, aqui, gente, outra coisa, quando vocês forem colocar o recheio, vocês prendem bem aqui, tá? Pra não vazar aqui em cima, ó. Dá uma apertadinha primeiro pra tirar o ar e depois coloca. Ó, e aí a gente vai colocando aqui bem rente pra poder, né, ficar bem bonito. Aqui você pode colocar o recheio também com a própria colher, tá? Mas como é um bolo native cake, né? Eu quero colocar assim pra ficar o recheio aqui fora bem bonitinho, né? Vou colocar aqui esse resto nas bordas e aí o resto eu vou colocar com a colher, tá bom? E aí a gente vai colocando o recheio e vai molhando um pouquinho a colher, certo? Para poder o recheio ficar bem certinho. E aí, gente, o recheio, a quantidade é ao seu critério, certo? A quantidade, não tem uma quantidade assim específica, né? Vai depender do quanto que
você quer colocar, né? Lógico, para vender a gente pesa, né? Tem toda uma questão de pesagem e tudo mais, mas como é um bolo para festa, né? Mas assim, não, eu não vou vender, então não tem problema, eu não tô pesando. Mas se um dia eu for vender, né? Eu vou, lógico, a gente tem que fazer a pesagem, tá bom? Pra quem não sabe, gente, eu já fiz curso de confeitaria, tá? Então, eu aprendi assim, né, um pouco, apesar que eu sou bem amadora ainda, né, porque eu nunca fiz ainda bolo pra vender, mas eu pretendo, tá, um dia fazer, mas até então eu não fiz, tá, pra vender ainda, só mesmo pra casa mesmo. Para aniversário, né, do meu irmão, do meu pai, eu sempre faço, da minha mãe, do marido, enfim. Só mesmo dessa forma, mas para vender eu nunca fiz. Então, ó, o recheio tá aqui, a gente tenta nivelar, né, para ficar, quando for botar o outro bolo em cima. Agora, gente, ó, vou pegar o segundo bolo e vou colocar, tá? Aqui. Essa parte é uma parte complicada, que eu tenho morro de medo de quebrar o bolo. Mas, vamos lá, né? Você coloca com cuidado aí. Ó, deu certo. E aí você pressiona um pouquinho, né? E ó, como fica bonitinho o recheio, né, aqui por fora, ó. Então, quando você coloca assim, rente, né, o recheio fica bem bonito. E o de doce de leite, ó, gente. O de doce de leite, ele tá no ponto perfeito, né? Último bolo, né? Em cima. E aí eu vou levar pra geladeira, tá? Ó, a gente precisa colocar com cuidado, né? Pra não danificar o bolo, nem nada. Pronto. E aí, como eu falei, certo? Aqui já tá montado, pronto para ir para a geladeira. E aí eu vou passar aqui um plástico filme e ele pode ficar na geladeira, tá certo? Então ele pode ficar na geladeira aí por 6 dias. Como é um recheio de brigadeiro e doce de leite, não leva frutas nem nada disso, ele pode ficar na geladeira até 6 dias. Mas hoje é quinta e a festinha vai ser num sábado, né? Então, no sábado eu decoro e aí eu mostro pra vocês também, tá certo? Mas
geladeira, certo? Até sábado. E aí não tem problema. Vou passar aqui uma camada, esse plástico é pequeno. E aí a gente passa outra por cima. Pra não ficar, não pegar gosto de geladeira. Outra coisa, tá, gente? O ideal é que você deixe a geladeira na temperatura máxima, tá? Porque quanto mais frio, melhor, né? Para questão de proliferação, né? De bactérias, micro-organismos. Então, tanto o ambiente bastante frio, né? Como o ambiente bastante quente impede a proliferação, né, desses micro-organismos. Então, a gente deixa bem viradinho aqui, aí vocês colocam, quando vocês forem fazer, né, coloca na temperatura máxima, tá, a geladeira, para não ter esse risco e não estragar o bolo. Mas também, pela quantidade de dias, né, também não precisa se preocupar. Como eu tô falando, a validade, né, é até esse tempo. Vou afrouxar mais um pouquinho aqui, só para não apertar muito o acetato. E aqui tá prontinho, gente. É só ir pra geladeira e no dia eu decoro e mostro pra vocês. Vai ficar bem bonitinho. Então, gente, aí é no sábado que eu deixei para poder confeitar o bolo. Então, eu tô utilizando aí nesse bolo o bico pitanga, certo? E aí fiz esse formatinho aí. Dá para fazer vários outros formatos, né, com esse bico, mas eu fiz dessa forma. E no final coloquei o topo do bolo e o lacinho que eu tinha feito, né, de cetim. E vou mostrar para vocês aí como ficou o resultado final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Beijo!